Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que acompanham o canal Gilvan Batista. Então, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, para você receber as notificações do nosso canal. E como nós estamos falando da Bíblia, então esse canal tem essa finalidade de postar formações, palestras, poesias, reflexões. Então nós já iniciamos alguns vídeos falando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Esse curso já foi dado em várias paróquias da nossa Diocese de Cajazeiras, nas Escolas da Fé. Então a oportunidade nós estamos oferecendo para as pessoas que não puderam participar, ou as pessoas que participaram e ficou alguma lacuna, quer aprofundar mais, relembrar. Nunca é demais a gente se aprofundar, relembrar algum estudo, algum conteúdo, alguma matéria que a gente estudou. Então nós estamos falando sobre a Bíblia. E aí nós começamos uma introdução, justamente para você ter uma visão geral da Bíblia. Começamos falando sobre o que é a Bíblia, falamos sobre a autoria, quando a Bíblia foi escrita, e estamos falando agora sobre a organização da Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer biblioteca. Biblioteca porque é uma junção, um conjunto de 73 livros. Então a Bíblia é formada por 73 livros. São 46 livros do Antigo Testamento, 46 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Então, hoje, como nós terminamos na aula passada, no encontro passado, falando sobre o Antigo Testamento, eu vou hoje falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Como está organizado o Novo Testamento? O Novo Testamento está organizado, basicamente, a gente pode dizer, nas seguintes partes. Nós temos os 4 evangelistas, então o Novo Testamento já começa com o Evangelho de Mateus. Nós temos, depois vem os Atos dos Apóstolos, certo? Os Atos dos Apóstolos, eu costumo dizer sempre, é uma eclesiologia narrativa. A palavra eclesiologia vem do grego, eclesia, quer dizer reunião, assembleia. Então, eclesia, porque uma eclesiologia narrativa? Porque justamente os Atos dos Apóstolos vão falar da origem da igreja, como a igreja nasceu, como a igreja começou a se formar, a se expandir. Então narra esses acontecimentos todos relacionados à igreja. Depois dos Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas de Paulo. Todo um conjunto, nós vamos falar depois, de cartas relacionadas a Paulo. Depois vem as cartas católicas, e por último o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Aqui, se você acompanhar nosso canal, nós vamos estudar de forma pormenorizada. Vamos ter umas aulas bem específicas só sobre o Apocalipse. Porque é um livro, existem muitos mitos, existem muitas ideias errôneas sobre o Apocalipse. Gente que pensa que o Apocalipse é um livro enigmático, um livro que fala de acontecimentos do futuro, do fim do mundo, e o Apocalipse não tem nada disso. É um livro que foi escrito num contexto de perseguição e tem uma teologia muito bonita, um ensinamento. Então nós vamos postar algumas aulas sobre o livro do Apocalipse. Então hoje eu queria começar falando um pouquinho sobre, de forma bem resumida, sobre os 4 evangelistas. Dizer que a tradição relacionou esses 4 evangelistas, representou esses 4 evangelistas, cada um deles por uma figura. Mateus, Marcos, Lucas e João são representados por algumas figuras. E essas representações, elas não foram feitas por acaso. Elas não foram feitas aleatoriamente.
Essas representações, essas atribuições, essas representações foram feitas levando em conta a teologia do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Por exemplo, Mateus, o primeiro evangelista, ele é representado pela figura do homem. Então, Mateus é representado, a iconografia, né? O que é iconografia? É o estudo das imagens, dos ícones. Então, atribui a figura do homem a Mateus. Por quê? É importante que você saiba isso, porque aí você já tem uma visão de conjunto. Porque justamente Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Ou seja, falando da humanidade de Jesus. Então, por isso, Mateus é representado pela tradição cristã, né, como pelo homem, a figura do homem. Essa é a representação de Mateus. Nós vamos ter um vídeo, você, como eu digo, acompanha o canal, eu vou ter um vídeo falando um pouquinho sobre essa genealogia. É um dos textos mais difíceis da Bíblia, é uma teologia muito profunda, e eu escrevi até uma poesia sobre essa genealogia, a gente vai ver depois em outro vídeo. Então, Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, lá no primeiro capítulo, por isso ele é representado pela figura do homem. A tradição o representa com essa figura, com essa imagem. Depois, o segundo evangelista, Marcos, ele é representado pelo leão. Essa é a figura que representa Marcos. Por que o leão? Justamente porque Marcos começa o seu evangelho no deserto. O deserto é o lugar onde o leão mora, onde mora a fera. Então, como ele começou o seu evangelho no deserto, então a tradição, a iconografia o representa com a figura do leão. O terceiro, Lucas, é representado pela figura do touro, porque começa o seu evangelho no templo, o lugar onde o touro era imolado, era sacrificado. Nós vemos, quando a gente foi estudar a questão do templo, o templo tinha essa função também, era o lugar do culto, era o lugar de oração, o lugar do escuto da palavra, mas também era o lugar do sacrifício, onde se oferecia os sacrifícios a Deus, se fazia as oferendas. E aí as pessoas que tinham condições levavam um touro para sacrificar, para oferecer a Deus. Os pobres geralmente levavam pombos, né? Maria e José, quando foram levando, diz o Evangelho, levou um par de rolas, porque não tinha condições financeiras, e assim por diante. Então, Mateus é representado pelo homem, porque começa o Evangelho com a genealogia. Marcos é representado pelo leão, porque começa o seu evangelho no deserto, onde mora a fera. Lucas é representado pelo touro, porque começa o seu evangelho no templo, o lugar onde os touros eram imolados. E João, o último evangelista, ele é representado pela águia, justamente porque João é o evangelista das alturas. Ele enfatiza a divindade de Jesus. É o evangelista que vê alto. Quando a gente for fazer uma introdução mais aprofundada do Novo Testamento, a gente vai ver que esses 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem de quê? Da mesma ótica. Eles tinham o mesmo ponto de vista, a mesma visão sobre Jesus. Então, tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, eles falam de Jesus enfatizando muito a humanidade. Jesus como homem, o homem. Jesus como aquele que é enviado de Deus, que se encarnou. Então, partem da humanidade de Jesus para chegar na divindade. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos. Já João é uma teologia diferente. João tem outra perspectiva. Ele começa do alto. Começa da divindade para a humanidade. O caminho feito por João é diferente dos sinóticos. Os sinóticos, podemos dizer, eles partem de baixo para cima. Partem do homem para chegar ao divino.
enquanto que João parte do divino, ou seja, de cima para chegar ao homem. Então, por isso, como a águia é reconhecida na tradição, na história, como um animal que voa alto, o animal das alturas, da transcendência, então, a tradição, a iconografia representou João pela águia. Então, essa introdução é para que a gente tenha essa visão. Às vezes alguém pega, né, alguns livros, então a gente às vezes vê em livros, em imagens, às vezes quando vai falar de um desses evangelistas, tem lá a representação e a pessoa não sabe por quê. Alguém veio me perguntar uma vez, por que eu estava lendo sobre o Evangelho de Lucas e apareceu a imagem do touro? Eu não entendi. Então, justamente essa é a explicação. Então, você, né, que acompanha o nosso canal, se inscreva, né, divulgue para seus amigos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative as notificações, nos acompanhe, que nós estamos postando sempre informações, palestras, reflexões sobre a Palavra de Deus, sobre temas que poderão nos ajudar espiritualmente, intelectualmente, humanamente, em todos os sentidos.